Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo para este estudo, para nos conduzir e nos guiar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José glorioso, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. Creio na vida eterna, parte 2, 54º estudo do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O penúltimo estudo deste tema profissão de fé, que estamos aqui concluindo o primeiro ano do estudo do Compêndio, somente dentro deste importante tema. Aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, a profissão de fé. Vamos lá? Vem comigo então. Primeira pergunta de hoje, a de número 213 do Compêndio. Como se concilia a existência do inferno com a infinita bondade de Deus? Resposta. Deus, embora desejando que todos venham a converter-se, como está escrito na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 9, todavia, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as decisões dele. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se até o momento da própria morte persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. Muito bem. Como que se concilia o inferno se Deus é bondoso, se Deus é misericordioso, é infinitamente amor e bondade? Parece difícil de responder isso. E o Catecismo vai dizer sobre aquilo que é um dos maiores presentes que Deus concedeu ao homem depois da vida: a liberdade, o livre-arbítrio. Deus não é um general que nos aponta o dedo e diz: faça isso e eu pego e faço. Não faça, eu pego e não faço. Deus de amor e de bondade abre os braços e, claro, deseja que eu corra e abrace-o. Porque, sendo Deus, sendo verdadeiro amor, sabe que eu só vou viver plenamente feliz, liberto, livre, aos braços dele. Mas ele me deu a liberdade, o livre-arbítrio. Eu posso ir ou posso ficar. Posso não ir, posso ir para o outro lado. Então aqui o compêndio vai dizer que é o próprio homem que, usando da sua autonomia, pode se excluir da graça, da infinita bondade de Deus. Portanto, dentro do contexto da liberdade que Deus nos deu, saibamos usar esse grande e exímio presente. Depois da vida, talvez um dos mais importantes presentes que Deus nos deu, a liberdade, o livre-arbítrio. Próxima pergunta, 214 do Compêndio. Em que consistirá o juízo final? Resposta. O juízo final, ou universal, consistirá na sentença de vida bem-aventurada ou de condenação eterna, que o Senhor Jesus, ao retornar como juiz dos vivos e dos mortos, emitirá a respeito dos justos e dos injustos, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Reunidos todos juntos diante dele. Depois desse juízo final, o corpo ressuscitado participará da retribuição que a alma teve no juízo particular. Bom, se você tem acompanhado os estudos, no último estudo a gente tratou sobre o que é vida eterna, o que é céu. Vida eterna é uma coisa, céu é outra. Céu, como diz o compêndio,
é o estado de felicidade suprema. A vida eterna, a palavra eterna, nunca mais vai ter fim. Porém, essa vida eterna pode ser junto de Deus ou na ausência de Deus. Onde, conforme a primeira resposta de hoje vai dizer, eu tenho a liberdade, o livre-arbítrio, né, para tomar as minhas decisões, né? Então, olha só, não confunda a vida eterna com o céu. Aqui vai dizer que no final, no juízo final, né, sobre a questão da ressurreição da carne, né, do corpo, né, o corpo ressuscitado vai participar da retribuição que a alma teve no juízo particular, porque no juízo final, né, dos homens, de todos os povos, na verdade vai ser a retribuição daquilo que já houve no juízo particular, porque no juízo particular, ali há 3 caminhos que nós seremos enviados, um dos 3, ou para o céu, ou para o purgatório, ou para a condenação, para a ausência de Deus. No final de tudo, o catecismo vai nos ensinar que todos os corpos serão ressuscitados para a vida eterna. Aonde será essa vida eterna, que é a questão. Então nós temos essa vida aqui para decidir o nosso caminho, né? E qual é o caminho? João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assumir o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele que é a paz, Ele que é o amor. Ok? Sigamos em frente, 215, terceira pergunta de hoje. Quando acontecerá esse juízo? Resposta. Esse juízo acontecerá no final do mundo, cujo dia e hora somente Deus conhece. Quando será, Ciro, o juízo final, o último dia, o final dos tempos? Se você pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 36, vai dizer o seguinte, ó: daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Bom, eu penso para mim que isso não precisa ser um objeto de preocupação nossa quando vai ser o último dia. Porque um dos dois chega primeiro, ou chega o último dia, ou chega o nosso último dia aqui. O fato que esse dia um dia vai chegar, e a cada dia que passa nós aproximamos do último dia, seja do juízo ou seja do nosso último dia aqui. Então vale a pena estarmos sempre nos preparando e vigilantes, porque não sabemos quando será esse dia. Próxima pergunta, 216, a quarta de hoje. O que é a esperança dos novos céus e da nova terra? Resposta. Depois do juízo final, o próprio universo, livre da escravidão, da corrupção, participará da glória de Cristo com a inauguração dos novos céus e de uma nova terra, conforme a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Atingir-se-á, assim, a plenitude do reino de Deus, ou seja, a realização definitiva do desígnio salvífico de Deus de recapitular tudo em Cristo, tudo que está no céu e na terra, conforme Efésios 1:10. Deus então será tudo em todos na vida eterna, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Então, meus irmãos, fé e esperança dos novos céus e da nova terra. Ai, Ciro, o inferno é aqui. Ai, Ciro, o céu é aqui. Aqui é um mundo temporal, tudo isso vai passar. Não é o inferno, não é o céu. Eu posso sim iniciar uma vida infernal aqui, ou uma vida do céu aqui, com as minhas decisões usando do meu livre-arbítrio. Então, fé e esperança, e usemos da liberdade para as coisas boas. E por fim, 217, o que significa o amém que conclui a nossa profissão de fé? Resposta. A palavra hebraica amém, que conclui também o último livro da Sagrada Escritura, algumas orações do Novo Testamento e as da liturgia da igreja, significa o nosso sim, confiante e total ao que professamos crer, confiando-nos totalmente naquele que é o amém definitivo. Quem é o amém definitivo? Cristo nosso Senhor. Conforme Apocalipse de São João, capítulo 3, versículo 14. Cristo, tudo converge a nosso Senhor. Tudo é por Ele. Nada é sem Ele. Tudo é por nosso Senhor. Ele é o amém final. Eu creio, eu acredito,
Eu acredito em tudo isso que eu professei. Cristo, Senhor, Salvador e Redentor do gênero humano. Muito bem, que bom chegarmos até aqui. Vamos ter quinta-feira que vem a última catequese sobre a profissão de fé cristã. Vai ser sobre a Mãe do Senhor e concluímos então essa importante etapa. Obrigado pela sua companhia. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde e que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Te espero na próxima quinta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais e salve Maria.